dia, professor. Alguma dúvida para hoje? Tenho duas dúvidas. Uma é sobre a cotagem, que como eu fiz meu desenho em centímetros, a cotagem ficou em centímetros, né? Em vez de, digamos, 2 metros, está 200. Eu quero saber se tem algum problema ou se eu vou precisar usar o scale lá e dividir por 100, no caso. Vai precisar configurar, tá? Mas não é através, não é utilizando o scale. A configuração de cotagem funciona de uma forma diferente. Tá? Deixa eu... Não lembro se eu mostrei na última aula, mas de qualquer forma eu vou revisar de novo, só um instante. Até já botei para gravar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá conseguindo ver a tela? Tô, professor. Então, aqui no desenho, quando eu vou fazer a cotagem, antes de aplicar a cotagem, eu vou na aba Annotate, tá? Que é a aba que contém os comandos de texto e anotações dos desenhos do AutoCAD. E aí você tem a configuração, o menu de configuração de texto, de cotagem, e também as anotações, que é esse menu aqui de líder, tá? E de marcas de centro. Tabelas também, então tem uma série de opções por escrito que você pode inserir no desenho, e no menu Annotate você pode configurar os campos de texto e de anotações, aí de informações em texto. Cotagem é uma delas, e para a gente configurar a cotagem, a gente vai aqui na seção Dimensions e vai clicar no canto inferior direito, na opção Dimension Style, que aí eu abro a janela de configuração dos menus de cotagem e toda a lista de estilos que tem presente no desenho, tá? Como eu já falei anteriormente, esses estilos aqui, ó, Cotas Arc e Cotas 2, a princípio eles não existem nas opções padrão do AutoCAD, tá? Quando você abre o arquivo do AutoCAD, naquele template ACAD ISO, que é o template com unidades internacionais, vão vir só os estilos anotativo, ISO 25 e Standard, tá? E você pode utilizar um desses estilos como referência, criar um novo estilo e fazer as modificações, tá? Se eu não tenho nenhum estilo de cotagem ainda e eu quero criar um novo estilo do zero, eu posso selecionar um dos 3 estilos padrão. Eu gosto de selecionar o anotativo, apesar de ainda não ter bem o controle dele para uso dos desenhos em escala diferente da natural, eu ainda acho melhor usar o anotativo, tá? Eu ainda estou fazendo alguns testes aí para o ajuste de escala do anotativo, porque qual que é a vantagem dele? Se você muda a escala do desenho, você tem uma opção de automaticamente manter as cotas para o desenho, caso o ambiente moda esteja exibido ou o layout esteja exibido numa escala diferente, tá? Nos demais estilos, no ISO e no Standard, esse ajuste da cotagem, quando se altera a escala de visualização do desenho, já não é tão confiável, tá? Então, essa é a diferença dos estilos ISO e Standard. O ISO e o Standard, na verdade, eles mudam as configurações, mas eles não ajustam a cotagem à escala de visualização, tá? Essa que é a diferença entre um e outro. Então, eu vou selecionar aqui. Se eu já tenho um estilo, no caso, tu já configurou o estilo de cota? Já tá tudo certinho, só Então, a coisa que muda é que tá em centímetros. Se tu já tem o estilo de cota, eu vou selecionar o meu estilo de cota. No caso, o meu aqui está em metros, tá? Mas eu já vou mostrar. E eu vou selecionar a opção Modify.
Aqui, ó, indica que eu selecionei um estilo anotativo e para eu fazer a conversão de unidades de metro para centímetros, eu vou aqui ó, no menu Primary Units e eu vou selecionar um Scale Factor e vou aplicar na cota, tá? No caso, se o desenho está em centímetros, está que nem o meu. Aí eu apliquei o fator de escala de 0,01 para converter o centímetro para metro. Tá claro? Perfeito, professor. E é basicamente isso, é só isso que tem que fazer na cotagem, tá? Você aplica o fator de escala na configuração de cotagem, não se trata de um comando específico. É só isso que eu queria destacar. Gente, mais alguma dúvida? Eu queria reforçar no atendimento de ontem, né? O Luiz Fernando tirou a dúvida ali referente à plotagem, tá? Que é bem pertinente lembrar. E deixar registrado aqui na aula, caso vocês queiram assistir o vídeo novamente. Na plotagem, né, vocês vão plotar em escala 1 para 50, só que o sistema Extended Points do AutoCAD, ele funciona de uma forma que é um pouco contraintuitiva, que ele fixa o número de partes que você quer reduzir do desenho, tá? Ou seja, escala 1 para 50, o que a gente faz? A gente reduz as medidas em 50 vezes. Então, o AutoCAD ele fixa a medida do quanto se quer reduzir, mas ele toma como referência de medida a escala, a unidade de medida de milímetros, tá? Então, o que acontece, né? Como a gente está desenhando em centímetros ou em metros, que foi o sugerido, o que eu sugeri para vocês como unidades melhor de se trabalhar no desenho arquitetônico, nós estamos trabalhando com unidades 10 vezes maior que milímetro e unidades 1000 vezes maior que milímetro. Então, o que vai ser alterado na hora da gente aplicar o fator de escala utilizando o método do Zoom Scale é a conversão de unidades, tá? O número de partes que se divide o desenho, que é o que o AutoCAD fixa, não vai ser alterado, tá? Então, por que eu estou alertando sobre esse ponto, né, do sistema Extended Points? Pelo seguinte motivo: quando a gente faz o ajuste da escala, ó, aqui, por enquanto está 1 para 50 porque é o padrão da viewport, tá? Mas se eu quiser ajustar a escala no meu desenho em centímetros, e a gente vê aqui ó, que o desenho está muito pequeno, né? Por quê? Porque o meu desenho está em centímetros e o padrão da viewport, né, para esse layout aqui, ele já deixa, esse layout da folha 1, ele já deixa o tamanho a configuração de escala da viewport que vem com esse layout em 1 para 50, o que não é correto para o nosso caso, porque a gente está trabalhando com centímetros e não com milímetros, né? Ele já deixa ali um template pronto para quem trabalha em milímetros. Bom, então, no meu caso, eu estou trabalhando com uma unidade 10 vezes maior que a referência do sistema Extended Points, mas eu quero dividir as minhas medidas em 50 partes. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar eu já abri aqui a viewport, né? Já gerei o ambiente model dentro da viewport e eu vou digitar Zoom para ativar o comando de Zoom, opção Scale para aplicar o fator de escala correto para o ajuste da plotagem, para o ajuste da escala e plotar o desenho na escala 1 para 50. Então,
unidade 10 vezes maior que a referência do sistema Extended Points. Vou dividir meu desenho em 50 partes, por isso a barra 50, XP, para dizer que eu estou trabalhando com esse sistema. Então, foi ajustada a escala, tá? Aqui eu vou sair da viewport, vou ampliar um pouco os seus limites. E agora eu vou usar o comando pan para poder exibir o desenho sem alterar o ajuste de escala. Mas por que eu estou chamando a atenção desse ponto de fato? Pelo seguinte motivo, vocês conseguem enxergar no canto inferior, quando a viewport está aberta, vocês conseguem enxergar que no canto inferior direito está exibindo um 2.5 como fator de escala? Sim. Então, né, no caso, meu desenho está em centímetros. Ah, mas eu quero... Mas deveria estar representado 1:50, não? Porque é a escala que a gente está aplicando no desenho. Não. Né, justamente por conta do sistema Extended Points. Por isso que eu digo que ele é um pouco contra-intuitivo matematicamente. Né? Que ele, em vez de utilizar o fator de escala em si, né, independente da unidade de medida, ele depende de uma unidade de medida e ele fixa só o número de parte, ele fixa só o quanto que vai ser o fator de redução do desenho, né? Ele depende de uma unidade de medida, na verdade, né? E o sistema de escalas, quando a gente faz a conta para converter, normalmente não depende de nenhuma unidade de medida, né? Então, só para mostrar esse exemplo, né? A dúvida do Luiz era por causa do desenho dele que estava em metros. Aí, para quem está trabalhando em metros, esse fator de escala aqui vai aparecer como 20. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma unidade de medida 1000 vezes maior do que a unidade de referência para o sistema de conversão de escalas. Tá claro? Sim, professor, eu só tinha estranhado muito esse número, eu achei, tipo, parecia muito alto. Mas agora faz sentido, tipo, comparando com 1 milímetro, né? Aí fecha. É que muda a unidade de referência. Gente, mais alguma dúvida? Bom dia. Bom dia. Eu só queria saber se aquelas duas tabelas também tem que ser colocadas no trabalho. Aquelas duas tabelinhas que especificam o tamanho das portas, das janelas. Então, se você informou a cotagem das portas e janelas no desenho, não precisa, tá? Porque são o quadro de cargas e o quadro de esquadrias. Eu vou mostrar aqui na tela, só para ficar bem claro. Quadro de esquadrias, que é esse segundo maiorzinho, esse daqui não precisa ser representado se você representou as cotas, tá? Aqui ele só informa o material, tá? No projeto original, sim, precisa ser representado para informar o material, basicamente para informar o tipo de janela, tá? Mas, no caso de vocês, o objetivo aqui é só representar as medidas, então, nesse caso, não vai precisar, tá? Mas num projeto real, precisaria sim. Bom, quanto ao quadro de áreas precisa, tá? Essa informação aqui, ela não consta na planta, ela tem que estar de forma objetiva e apresentada de uma forma que proporcione uma leitura rápida, tá claro? Aí é só copiar a tabela. Aqui, eu
criei um arquivo de imagem e importei, utilizando o comando xref, que é o comando que nós utilizamos para importar referências externas e incluir outros arquivos no AutoCAD. Esse comando aqui, ó, deixa eu... É aqui, ó, o comando xref. Tá? Aí eu vou inserir um arquivo de imagem no AutoCAD. Aí faz o ajuste de escala, tudo direitinho. Bom, ou você pode desenhar a tabela, né? Eu nunca uso muito esse comando de tabela, tá? Mas já vi os alunos usarem. É uma opção. Ou pode simplesmente desenhar a tabela utilizando os retângulos e inserindo os textos de forma manual. Tá claro? Tá bom, professor. Daí ele sai na contagem também, né? Na contagem não, na plotagem. Sim, sai na plotagem. Aí, na hora de representar na viewport, vou fazer um exemplo aqui. Aqui é o desenho completo, mas eu vou ter que mover algumas coisas. Aí, na hora de fazer a plotagem, aí eu não vou escrever. Aqui é uma coisa que eu não sei mexer direito. Que ali eu pedi para estar com a configuração do anotativo. Aí na plotagem, a gente só faz o ajuste da janela aqui, ó. Ou pode exibir dessa forma, né? A gente verifica se está proporcional. Se você já ajustou a tabela de um jeito que ficou proporcional, o desenho no model dificilmente vai aparentar problemas depois que ajustar na escala, tá? Pode colocar na mesma viewport, que nem nesse exemplo que eu acabei de fazer, só ajustando a janela, ou ainda você pode criar uma nova viewport. Ó, aqui, se perder a viewport, é só digitar viewports, opção single viewport, aí eu desenho a viewport nova. Vou colocar na outra layer. E como são tabelas, eu posso deixar também sem escala, né? Só deixo de um tamanho grande que o leitor vai conseguir entender, tá? Aí eu coloquei numa nova viewport. Na hora de imprimir, aí vai sair tudo, né? A gente desabilita as viewports, só pode tirar a visualização ou congelar. Ok, aí quando tira as bordas fica mais limpo o desenho. E aí encaminha para a plotagem. Layout, monochrome, WG de PDF. Vamos ver como é que ficou. Ó. Uma leitura razoável. Tá claro? Sim, sim. Então as tabelas não precisam ser em escala 1/50. Não, a tabela pode ser qualquer escala. Texto Tá em bom. geral não tem muita regra de escala, né? A não ser os textos associados ao desenho. Os textos que acompanham o desenho, por exemplo, aqui, nome de cômodo, tamanho da cotagem, tá? Que esses textos estão inseridos no próprio desenho. Mas os textos de anotação, nem em geral, ainda mais num desenho que eu tenho escalas variadas, né?
não precisa seguir tamanho de escala, tá? A ideia é só não deixar muito desproporcional, né? Por exemplo, aqui eu ajustei a escala na mão e não ficou não ficou maior que o desenho, né? O ideal é que o texto não fique maior que o desenho. Para preenchimento da legenda e dos campos de anotações, aí sim é que tem algumas regras de caligrafia, tá? Dependendo do tamanho do papel e do espaçamento destinado à escrita, tá? Gente, mais alguma dúvida? Pode falar. Qual que era o comando mesmo para botar outro arquivo dentro da plotagem ali do CAD? Botar tipo a tabela. É o xref, é referência externa. Eu vou digitar aqui no chat para Obrigado. ter como anotação. Mais alguém? Professora, ali na legenda da plotagem, precisa colocar mais alguma coisa ou podemos deixar em branco, por exemplo, aprovado por quem e essas coisas? O principal é botar a sua identificação e a data do trabalho. Ok. Aí lembra como que preenche os campos, né? Uhum. Eu estava Lembra em dúvida mesmo, por exemplo, nome de arquivo e essas outras informações, proprietário e tal. Eu queria que preenchesse ou não. Não é obrigatório. É só o seu nome e o seu nome, meu nome e a data do trabalho. Essas são as principais. Uhum. Vou mostrar aqui um exemplo de como que ficou como que eu fiz no exemplo da aula passada, só para a gente revisar. Ó, coloquei aqui o tema do trabalho, né, o título do trabalho, o que, que é esse desenho, a escala, como tem um desenho único, então aqui a gente pode informar que é 1:50. Tá? A data de entrega do trabalho, quem que vai olhar, no caso sou eu, e quem que fez. Tá? Então foi isso que nós preenchemos na aula passada. E para preencher os campos, né, como que se faz? Só dá 2 cliques e abre uma janelinha para preenchimento de campos, né? E cada campo está indicado aqui na coluna tag. Tá claro? Aí dá um OK, os campos são alterados. Mais alguma dúvida?
Professora, Diga. na hora de plotar, é melhor deixar o desenho em um canto ou mais centralizado? O que é o ideal? Como é um desenho só, mais centralizado. Ok. É bom a gente avaliar conforme a quantidade de desenhos, né? Para outra turma que eu faço esse trabalho, eu faço trabalho completo com os cortes, com as vistas. Aí, nesse caso, a planta baixa acaba ficando um pouco mais fica no canto superior, mas acaba ficando um pouco mais deslocado, não fica centralizado, né? Para poder posicionar os outros cortes. Mas no caso de vocês, pode ser mais centralizado. Aí só tem que cuidar com o ajuste da tabela, né? Vocês vão ter, aí depende também de como que vocês vão organizar a tabela no desenho. Se for colocar a tabela ao lado do desenho, aí o melhor já não é centralizar, tá? Eu tenho ela logo abaixo do desenho. Se for abaixo, aí pode centralizar sem problemas, que como a folha é grande, né, vai ter espaço suficiente para representar sem problemas. Gente, mais alguma dúvida? Professora, Oi? eu fiz, por exemplo, a cotagem das esquadrias, das portas, no desenho mesmo. E eu vi agora que, por exemplo, elas não estão no mesmo sentido de leitura que as cotagens. Por exemplo, a cotagem, tu pega e deita o desenho um pouco assim para a direita e tu lê elas, tipo, consegue ler elas. E a cotagem das portas ficou ao contrário. Tem algum problema nisso? Ou precisa ter tudo o mesmo sentido? Com essa descrição, a princípio, eu não vejo problema, mas tu pode mandar uma captura de tela aqui no chat para eu dar uma olhada, para ter certeza. Pode só tirar o print ali com a cotagem de uma parede, por exemplo, de uma medida qualquer, e uma cotagem de esquadria junto. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar aqui na tela. Só para
ficar mais claro para entender. Ali a porta, por exemplo, tá para um lado e as cotagens estão para o outro lado, o sentido da rotação, assim. Não tem problema. Do jeito que está apresentado na figura, não teria problema nenhum. O que tem que cuidar é, por exemplo, ó, essa cotagem de janela. Na verdade, essa cota aqui, ó, que é externa e que faz referência à medida de janela, não é obrigada a ter se já tem a cotagem da janela, porque a própria cotagem da janela já vai informar a largura delas. Tá claro? Uhum. E aí é uma repetição. Até foi bom ter mostrado bem essa parte, porque tem algumas cotas nessa planta que elas estão redundantes, tá? E aqui e eu vou pedir para vocês observarem bem também, tá? Não vou passar a resposta aqui, mas é bom observar quanto a representação da cobertura, né? Eu indiquei anteriormente aquela aula, eu acrescentei, né, no material desse semestre a aula de atualização da norma de desenho arquitetônico, porque tiveram algumas mudanças sobre esse campo. Tá? Então é bom, eu sugiro dar uma olhada naquela aula assíncrona de mudança das normas de desenho arquitetônico, porque a representação da cobertura mudou. É claro? Ok. Tá bom, eu vou tirar essas cotagens, então. Ô, professor, ali na cotagem, na cotagem não, na hora de dar o zoom, tu coloca a numeração e XP, né? De configurar a escala de plotagem, sim, dentro da viewport. Aí é o fator o cálculo da escala na unidade de desenho que tu está trabalhando. No teu caso, tu trabalhando com que unidade? Centímetros. Aí com centímetro, aí vai ser 10 vezes maior que milímetro. Então, aí tu vai colocar 10 barra, aí o quanto de unidades que tu quer reduzir. No caso, é 50. Tá? Aí coloca o fator e também não se esquece de escrever XP, porque você está ajustando a escala no sistema Extended Points. Tá claro? Sim, obrigado.
Gente, mais alguma dúvida?
Professora, Diga. eu fui olhar aqui de novo meu desenho, eu vi que tem uma esquadria que não está bem fechada. Por exemplo, a parede não está encostando na esquadria, e eu fui medir a distância, deu 0,0026, tipo, é muito próximo, mas eu não sei o que deu que não está fechando. E daí eu medi, por exemplo, a distância da esquadria deu 0,15. E a distância da parede também deu 0,15. E tem tamanhos diferentes. Pode ser alguma coisa, precisão, uma forma de verificar bem a precisão dos pontos é usando o rastreio do Object Snap. Tá? Às vezes é bom dar uma conferida, né, utilizando o track e o OSNAP. Se estiver bem alinhado, aí dificilmente vai dar problema. Porque o comando vai puxar o ponto da esquadria para fixar no ponto da parede que tu quer. O que pode, ou ele vai acontecer o seguinte, né? Eu vou fazer um exemplo aqui só para deixar mais claro. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos explorar bastante os comandos de rastreio e de alinhamento, tá? Vamos supor que eu não tenho desenhado essa janela, eu vou começar por essas janelas aqui eu quero alinhar essas janelas aqui da sala, tá? Então, eu vou desenhar. Aqui, aqui a parede já está cortada, né? Mas quando a gente começa o desenho, normalmente a gente desenha a parede inteira, tá? Então, ela vai estar desenhada dessa forma aqui, certo? Uhum. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos... como a ideia é centralizar a janela, então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha de parede inteira para facilitar a aplicação do comando divide, que é o comando que vai dividir essa linha aqui que está inteira, né, essa parede, em pontos igualmente distribuídos, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, não é exatamente da forma como está apresentado na planta, mas pode ser dessa forma, tá? Então, eu vou aplicar o comando divide. Eu vou selecionar o objeto que eu quero dividir e em quantas partes eu quero dividir esse objeto. Para que eu estou fazendo isso? Para gerar pontos médios e alinhar a esquadria perfeitamente à parede que eu quero posicionar, tá? Então, o comando divide, o que ele faz? Ele marca pontos para dividir um segmento em partes iguais. Então, eu quero posicionar duas janelas numa mesma parede, então eu vou
dividir a minha parede em n mais 1 partes, né, que são 3. Então, 3. Aqui os pontos não estão sendo visualizados, mas para conseguir enxergar esses pontos, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou aqui ó, na opção utilitários do Ribbon, Utilities. Eu vou selecionar a opção Point Style. Para quê? Para alterar o estilo de ponto e conseguir visualizar onde que estão os pontos que dividem a linha que eu acabei de dividir em partes iguais. Tá? Então, eu vou selecionar aqui uma representação de ponto maior. Tá? O padrão costuma ser essa. Essa daqui é uma representação que a gente não enxerga. Então, eu vou selecionar uma representação que é possível de enxergar. Dá um OK. Só vou alterar a layer aqui para os pontos, para não confundir. Na 0. Então, ó, tá vendo que a parede foi dividida em 3 partes iguais? Sim. Bom, então agora eu vou levar o bloco de esquadria para aquelas marcações, tá? Então, eu vou alinhar o ponto médio da esquadria e o ponto com ponto médio com essa marcação aqui que eu acabei de fazer na parede, tá? É importante observar aqui nas opções do Object Snap, ó, o Object Snap ele está ativado, conforme eu estou exibindo na tela, certo? Ele está marcado em azul. Tá conseguindo ver isso, né? Uhum. Aqui do lado do Object Snap tem uma setinha. Eu posso selecionar qual tipo de pontos que eu quero rastrear. No caso, eu vou manter a seleção do ponto médio. Tá? Então, por quê? Porque eu vou utilizar o ponto médio da largura da minha janela para alinhar nesse ponto aqui. E eu tenho que para poder alinhar no ponto que marca a divisão da parede, eu tenho que também deixar ativada a opção Node, né? A opção ponto ou nó do Object Snap. Tá? Então, essas duas opções elas têm que estar com a marcação do check ali, do confere. Tá? Bom, então, selecionei meu objeto, vou mover ou copiar, né, dependendo do status que eu tiver do desenho. Ó, que interessante uma coisa, ó. Aplico o comando mover, pede para selecionar o base point, eu vou selecionar como base point da minha janela o ponto que eu quero utilizar no alinhamento com a marcação da parede, tá? Então, eu vou selecionar essa opção, ó, ponto médio, aí aparece o símbolo do triângulozinho. E eu vou rastrear o ponto médio da minha janela bem... Ó, deixa eu até dar um zoom aqui. Vou rastrear bem em cima da marcação da divisão. Tá? Então, eu levei o meu ponto médio da janela para o nó que está marcado na minha parede. O node que está marcado na minha parede. Tá claro? Dessa forma eu fiz o alinhamento. Agora com a outra janela eu vou fazer a mesma coisa. Vou mover a janela ou copiar a janela utilizando o base point e vou alinhar com o nó que marca a divisão da minha parede em 3 partes iguais. Então, vou apagar esse nó depois de fazer o alinhamento, depois de posicionar a janela e a janela está posicionada. Tá claro? Sim, eu vou mandar um print aqui do que está acontecendo com o meu, por exemplo, está enviando ainda. Mas bem em cima, na junta com a esquadria, dá para ver que a parede ela é mais larga do que a esquadria. Sim, estou vendo aqui em cima. Isso. E é bem pouca diferença. Embaixo eu medi e tá certo. Ali na junta, tipo, no começo dessa parede, ali deu 0,15 exato. E em cima deu 0,1526 a espessura da parede. Não sei o que aconteceu. Eu vou pedir para tirar a captura de tela de toda essa quina de parede, para poder analisar melhor.
porque realmente está dando desvio, tá? O certo é não ter desvio nenhum. Pode ser algum problema da precisão, talvez. Eu pensei talvez algum ângulo errado, não sei por quê. Quando E um detalhe importante, ó, na hora de desenhar as paredes, é importante estar com o modo orto ativado. Caso você não tenha feito o desenho das paredes com retângulo. Se você fez o desenho das paredes com linha e polilinha, é interessante que o modo orto esteja ligado, que aí ele fecha o alinhamento direitinho. eu comecei com as linhas e fui fazendo as paredes com offset. Não, o offset não tem problema. O offset ele não está diretamente relacionado com isso que eu estou fazendo. Ele faz parte de uma etapa seguinte, tá? Que é para dar a espessura. Mas o que deu para observar aqui é que a parede, a linha externa da parede é que está fora. A linha interna tá fechando com a janela. O que eu digo é o seguinte, vou até colocar a figura aqui, compartilhar a tela só um instante. Então, ó, aqui o que eu me refiro é esse ponto aqui, ó. Parede externa é a que está fora, a interna é a que está dentro, né? E interessante também, aí aqui tem que verificar se essa linha que tu desenhou com o modo orto ligado, porque tu começou pela parte externa, certo? Ou começou pela parede interna? Eu não me lembro mais certo, mas talvez na hora de fazer a esquadria, talvez eu refiz essa linha. E é que eu achei estranho por causa que embaixo ela fecha os 0,15. Mas acho que eu posso tentar de novo fazer ela com o orto selecionado, talvez eu feche daí. Sim, é bom fazer esse teste e também esse daqui, ó, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Só mover essa janela. Ó, aqui, a pessoa que fez o projeto, ela retirou, né, as paredes para poder fazer o projeto. Eu vou apagar esse trecho aqui. E eu vou mostrar o seguinte, ó, uma forma que... Deixa eu desligar essa layer aqui. Uma forma de fazer o alinhamento correto, né? Terminou uma parede, line, modo orto tem que estar ativado, ó, o modo orto é esse daqui, ó, de desenhar linhas horizontais e verticais. Aí eu uso o orto e o Object Snap para poder fazer o desenho, ó. Ó, aqui o modo orto está fechando, né? Aí eu consigo fazer o fechamento. O offset, ele serve para quê? Tá? Só para mostrar. O offset, ele vai servir para uma segunda etapa, né? Ele não faz parte desse processo que eu acabei de fazer, que está relacionado com a tua dúvida, né? De fazer o fechamento, de fazer o alinhamento correto das paredes, tá? O offset, ele serve para criar um desenho, para copiar um desenho com uma determinada distância, né? Para copiar um objeto de desenho a uma determinada distância. Então, no caso, o offset ele é interessante para quê? Desenhei a parede externa, ele é interessante eu fazer também a parede interna. E como que é a forma mais rápida de fazer essa parede interna? Utilizando o offset, tá? Não preciso desenhar uma linha de novo e ficar fazendo a contagem ali das 15 unidades de medida, tá? Então, eu vou utilizar o comando de offset, eu vou informar qual que é a distância
quero 15 centímetros, né? Qual que é a distância do meu objeto copiado. Aí eu vou selecionar o objeto a ser copiado no offset e eu vou fazer essa expansão ou para fora ou para dentro, né? Aqui, ó, eu já tenho uma prévia de como que vai ficar a representação da minha parede. E quando eu faço essa cópia para dentro, aí eu faço o desenho da minha parede interna. Ó, a externa nem faz sentido, tá? Então, fiz aqui o desenho da parede interna. E agora eu vou ver se fecha. Se eu der um zoom aqui, fechou. Eu dei um zoom enorme, tá? Então, ó, aqui, fechou. Aí a gente tira as rebarbas do desenho, né? No caso, essa parede aqui. Ó, e aqui na hora de mover a janela, eu vou utilizar o ponto médio com o ponto médio da outra parede. Tá claro? Sim, eu tava tentando fazer com as linhas aqui, mas acho que ele não dava certo. Acho que ele tentava pegar o ponto um pouquinho pro lado da minha janela, mesmo com o orto, acho que é o orto ligado, mas ele não pegava certo. E daí eu peguei com a parede de dentro, fiz um offset de 0,15 e agora fechou certo. Uhum. Mas Uma fazendo com coisa a também que linha... tem que cuidar é o zoom que tu tá trabalhando no momento. Dependendo do zoom que tu estiver trabalhando no momento, pode dar uma imprecisão. eu tava tentando fazer perto, mas não sei. Agora com o offset deu certo. Sim, mas essa questão do zoom, ela é importante por quê? Tá? Porque às vezes você está trabalhando com um zoom muito grande e o Object Snap ele perde a referência do ponto que ele quer rastrear, tá? Daí ele não pegou bem Então, certo. tá? Daí ele não pegou bem certo o ponto. Aí não pega, não consegue pegar o ponto que você deseja algumas vezes. Então é importante cuidar também com o zoom que se trabalha e com as configurações de precisão. Se você trabalha com um zoom muito grande, para um desenho em centímetros ou em metros, às vezes isso é um pouco problemático porque as unidades são grandes. Tá? Uhum. E às vezes a precisão ela não está configurada para valores muito pequenos. Tá? Como que a gente configura a precisão? Aqui, ó, na aba Units tem um menu de precisão. Eu deixei 4 casas decimais, tá? Essa precisão aqui é que vai ser importante na hora de fazer o rastreamento dos pontos com o Object Snap. É claro? Sim. Eu vi agora também, por exemplo, aqui da minha cotagem, eu usei a medida e, por exemplo, na distância entre a cotagem deu 0,15 e usando a medida no AutoCAD 0,1507. Mas esse 0,1507 não influencia ou tem a ver com a espessura da parede ou alguma coisa assim? É pouca coisa. Ele está dentro da precisão. Por Ou isso, será que também foi por causa do Object Snap, que talvez tinha que ter dado mais um, na ou isso verdade, não tinha faz que ter mal? dado menos zoom. Que aí ele é mais fácil de ficar dentro da precisão. Mais um é pior, porque tu tá diminuindo, um zoom maior significa que está diminuindo muito as unidades. Está diminuindo muito o tamanho dos... tu está trabalhando com objetos muito pequenos no teu desenho. Quando tu aumenta o zoom, é porque tu quer trabalhar com objetos muito pequenos, né? E aí você vai ter uma margem de pontos menor, né? Para escolher. Então, domínio de pontos menor para poder centralizar os teus, para poder alinhar
os objetos. Tem mais um, tem mais pontos, mais opção de pontos para você fazer o alinhamento. Tá claro? Uhum. É só essa dúvida, tipo, deu o mínimo coisa de erro, mas a cotagem tá certa. Sim. Mandei aqui no A chat como é que ficou. cotagem, também é importante destacar o seguinte, aqui ó, na aba de anotação, a cotagem deu certo por quê? Vou mostrar Porque aqui um tem exemplo. 2 casas decimais. Se fosse 4 Exatamente. casas decimais, aí ia aparecer. Não, são 2 casas na exibição, né? Tem aqui a questão do arredondamento. O arredondamento é que vai definir a precisão. Então, Uhum. e pelo menos eu coloquei aqui, né, no meu exemplo, não sei como que tu colocou, tá com 3 casas, tá? Normalmente eu coloco uma casa a menos que a precisão do desenho inteiro, tá? Eu também tenho esse. E no... Mas por que que se faz isso? Porque a unidade de precisão do desenho, ela não é uma unidade que vai ser visualizada, né? Ela serve para eu poder usar melhor o ObjectSnap, tá? E aqui na cotagem, tá? Eu quero fazer uma correção aqui. Falei uma coisa incorreta. Aqui na cotagem, o arredondamento ele é relacionado com a medida que você vai representar na cotagem, tá? Quantas casas decimais você representa em cotagem? Se você está trabalhando com desenho de construção civil, são 2 casas decimais. E se você está trabalhando com desenho mecânico, aí depende da peça que você for representar, né? E nesses casos, até, dependendo da peça, se for uma peça de um relógio, por exemplo, um relógio mecânico, tá? Vocês nem devem saber mais o que é isso, mas se for a peça de um relógio mecânico, um relógio de pulso, são peças pequenas, aí nesse caso vai ter que aumentar a precisão do desenho e vai ter que trabalhar com milímetros, né? Então o arredondamento vai ficar bem menor, vai ser da ordem de milionésimo para baixo, tá? Ou, e dependendo, pode ter muitas casas decimais. É claro? Sim. Mais alguma pergunta? Acho que não. Era isso. As cotas, não faz mal que elas estão, por exemplo, encostando nas paredes e tal. Que aqui no PDF elas estão, por exemplo, encostando no. Elas estão para fora do telhado, né? Sim, no geral, sim, para poder representar. No geral estão para fora do telhado, tá? Para diferenciar um elemento e outro. Não se coloca dentro da representação da cobertura, né, no caso do telhado, para não entrar em conflito assim, com a informação do telhado, tá? Eu tenho no caso aqui, a planta acaba sendo um pouco mais, essa planta como ela é um pouco mais simples, deixa eu colocar na tela aqui. Eu não sei como fazer isso, por causa que eu peguei os pontos aqui das paredes
E as cotas já vieram, tipo, para dentro do telhado, elas passam pelo telhado. Ah, e você tem que ajustar o tamanho da linha auxiliar, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Isso aqui tem representação de telhado. Então, você vai aqui na opção Dimension Styles, alterar o estilo de cota, ó. Aqui na opção linhas, que é a primeira opção do menu de cotas, você pode fixar as linhas auxiliares ou não, ou você pode ajustar da forma como achar melhor, tá? E, professora, eu Aqui, não ó, consigo ver. Travou o vídeo, acho que para mim. tá, eu vou tirar o compartilhamento de tela e compartilhar de novo. Tá conseguindo ver? Sim. Ali no menu de modificação do estilo de cota, então tem, ó, aqui tem, né, tem a opção Extension Lines, é todo o menu relacionado a linhas auxiliares. Então, eu vou colocar a opção, aqui eu vou dar um pouquinho. Bom, então eu vou colocar aqui essa opção para fixar as linhas auxiliares ou não, tá? Essa opção aqui você pode tanto marcar quanto não marcar. Se você não marcar, eu vou deixar sem marcar só para te ver o que acontece. Vou aplicar umas cotas aqui. Ó, vou cotar essa parede. Ó, eu posso ajustar o tamanho da linha de cota, o tamanho da linha auxiliar. É claro? Uhum. E agora, se eu fixo as linhas auxiliares, se eu mantenho fixas as linhas auxiliares, o que acontece? Ó, vou marcar para fixar as linhas auxiliares e eu posso ajustar o tamanho que eu quiser aqui. Aqui eu botei 125, só para exemplificar. Eu vou... Ó, aí o que aconteceu com a linha auxiliar, ó? Tá mais curta ou mais longa que antes? É bem mais curta. Tá bem mais curta, né? Porque esse tamanho aqui se manteve em 1,25, tá? Então, se eu for medir aproximadamente com o MiJoGeon, eu posso conferir essa medida. Ó, aqui eu estou usando o Snap para rastrear. Eu não vou pegar bem o ponto porque não vai dar. Mas, ó, aqui está com 55, mas por que está com 55? Vamos verificar. Essa linha auxiliar está muito pequena, hein? Tem que ver, deu errado. Vai dar certo. Ah, aqui ó, tá com 50. E para esse estilo de cota é 50, que é o cotas 2. Aí deu 55 porque foi considerada também o trechinho acima do cruzamento, com a simbologia de fechamento da cota. Tá? Vou botar aqui. Só para conferir de novo, para não ter problema. Ó. Aqui. Começar.
Ó, aqui eu já perdi a referência do Snap. Quando eu dei o zoom. A gente fica atento a esses detalhes. Ó, aqui deu quase 50, tá? Tá vendo? Tem uma sobrinha aqui, né? Uhum. Ó, não pegou bem precisamente, mas da simbologia de fechamento de cota até o começo da linha auxiliar tem 50 unidades. Da forma como foi configurado. O restante que está acima é aquela extensãozinha da linha auxiliar. Tá claro? Sim. Bom, então aí tem essa diferença, né? Se eu fixar, vamos botar aqui 150. Ó, se eu coloco 150, como que fica? Aí ela sai para fora da projeção da cobertura. Tá claro? Sim, e como é que daí eu deixo ela justo na cobertura? Eu preciso arrastar ela ou como é que eu faço? Aí tu pode fixar uma medida menor, né, de linha auxiliar. Podemos colocar que é o 50, de novo. É só nas configurações que define isso. Por exemplo, a Não distância. é só nas configurações, é como seria mais simples de conseguir enxergar essa modificação, né? Então, porque é importante destacar o seguinte, ó. Quando eu boto uma medida, ó, eu seleciono primeiro os pontos que eu quero medir. No caso, eu quero medir essa parede interna, certo? Uhum. Eu poderia jogar a cota para cá. Ou eu poderia jogar a cota para fora, né? Que é o correto. Então, o ponto de referência da medida vai ser do local que você mede. Aí o posicionamento da cota que pode variar um pouquinho, né? Varia com restrições. Então, se você quer botar bem sobre a marcação da cobertura, aí o ideal é fixar as linhas, tá? Seria a melhor opção, tá? Não é a única, mas seria a opção que você consegue ter um controle um pouco melhor. Você fixar o tamanho das linhas auxiliares e você posicionar a cota perto de onde você quer. Tá claro? Ó, que aqui eu tenho a linha de 50 unidades e consegui fixar agora perto do local que eu desejo representar. Tá claro? Sim. E se eu quiser fazer daí uma cota ainda mais para fora, daí eu faço só arrasto ela mais para fora. Isso, arrasta mais para fora, mas assim, ó, se você afastar muito do desenho, vou mostrar um exemplo aqui, com essa mesma cota. É que daí ela já não vai mais encostar no telhado, né? Não é nem a questão de encostar no telhado, é que vai dificultar a referência da medida, né? Vai dificultar o entendimento sobre que medida é aquela, né? Por quê? Porque a linha auxiliar está muito curta e aí ela não está fazendo uma referência direta à medida que está sendo aferida, né? O problema de usar linha auxiliar muito curta é esse.
E outro detalhe importante, a cotagem, principalmente a linha auxiliar, não pode ter, são linhas finas, tá? Para quê? Para não entrar em conflito com o desenho, tá claro? Sim. A linha de cota pode ser um pouco mais grossa, mas ainda assim ela é mais fina que o restante do desenho. Enquanto que a linha auxiliar é uma das linhas mais finas de todo o desenho. Claro? A auxiliar é qual mesmo na cota ali? Auxiliar é a que faz referência à medida, que seria a extension line, tá? Essa que a gente configurou o tamanho. É essa daqui, ó, que tá. Essa daqui, tá? Que eu tô marcando agora com o cursor. É a que é perpendicular à linha de cota. A linha de cota é a que é paralela ao valor da medida, tá? Que é o valor da medida em si, o nome é cota. Tá claro? Sim, eu estou fazendo aqui, mas é que alguns ficaram mais próximos, por exemplo, do telhado do que as outras cotagens, e daí tá ficando umas linhas para dentro ainda, e outras não. Aí tem que cuidar com o uso do track do Snap, tá? Para poder posicionar as cotas de forma correta. Ou você não fixa as linhas auxiliares, tá? Você pode deixar solta e fazer o ajuste no próprio desenho, né? Que foi feito dessa forma aqui, ó, né? Que eu desmarquei a fixação das cotas das linhas auxiliares, ó, aí eu deixei a linha auxiliar ajustada para a distância da cota, né? Não fixei. E um outro detalhe importante, aí para manter esse alinhamento, aí você pode usar a opção da cotagem em cadeia, né? Que é a opção DIN contínuo, né? Comando DIN, opção contínuo. Aí você vai selecionar uma cota de referência e vai fazendo todas as demais cotas em cadeia. Eu fiz aqui. Tá claro? Uhum. Mas no caso não faz mal o projeto, a cota tá encostando na parede, né? Pode ser ou, tipo, é proibido? O melhor é não encostar, tá? Aí para não encostar a cota na parede, aí você vai ter que configurar, fazer essa configuração na cotagem, né? De que forma? Você vai na opção offset da origem, tá? Aqui tá ponto 25, por exemplo, a gente pode aumentar um pouco esse offset, vamos botar para 1, por exemplo. Eu vou dar um OK, ó. Aí ele não encosta no desenho. O ideal é não encostar no desenho, inclusive, tá? Para não confundir o desenho com a cotagem, para a cotagem não se diferenciar mais do desenho. Por que, por exemplo, em algumas quinas tem umas cotagens que ficam, por exemplo, mais para dentro do desenho que outras? Por exemplo, tem que pegar um ponto de referência por dentro. Porque você cotou várias vezes já fora, porque já tem um excesso de cotas fora. E às vezes tem uma medida grande que é melhor cotar por dentro do que e várias medidas pequenas próximas dessa medida grande. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Essa janela aqui é um exemplo bom, tá? Essa parte aqui da sala. Vou apagar essa cota. Eu não posso fazer isso aqui, ó.
Ó, aqui eu posso alinhar também usando o track. Ficou bem alinhado. Bom, então eu não posso fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque isso é um erro de cotagem. Depois que assistiu o vídeo de escalas e cotagem, consegue entender por que é um erro de cotagem? Porque elas estão sobrepostas, uma está atrapalhando a outra ali. Uma está atrapalhando a outra, mas de que forma? Porque O que não uma pode passa por... cruzar com o quê? Essa de 2,55 está passando por cima da linha de cota das outras. Sim, mas que elemento da cota que não pode cruzar com outro elemento da cota, né? O que não pode cruzar com o quê? E que acaba atrapalhando a leitura. Por isso que eu digo que tem que assistir a aula assíncrona. Essa parte teórica está toda lá. Professor, não me lembro mais. Pois é. É que a linha de cota, que é a linha que é paralela ao valor da medida, né? Não pode cruzar com as linhas auxiliares. Então, esse é um caso que está acontecendo claramente isso. Aqui, ó, as cotas menores estão com linhas auxiliares extensas o suficiente para cruzar com a cota da medida maior. Por isso que quando se faz cotagem com baseline, né, que é o comando aqui do AutoCAD é a opção baseline, quando se faz cotagem acumulada, né, se começa sempre pela medida menor e depois pela medida maior. Uma forma de fazer esse tipo de cotagem que eu acabei de te explicar é a seguinte. Aqui eu não vou cotar em cadeia, tá? Mas eu vou dar um exemplo de cotagem. Aqui. Eu vou cotar primeiro esse trechinho da parede. Aí agora eu vou usar o comando do baseline, ó. Especificar qual que é a primeira cotagem. Aí onde que eu vou cotar, onde que eu vou colocar a segunda cota. Aliás, não é esse aqui não. Esqueci, não é esse comando. É uma cotagem que é o seguinte, ó. Eu vou começar por essa parede. Aí depois eu vou cotar daqui até aqui, ó, tudo utilizando a mesma linha de cota como referência. Daqui até aqui, a cotagem acumulada. Aí eu sempre coloco, aqui tem que fazer um ajuste, peraí. Então, ó, eu sempre coloco a cota menor dentro da maior, tá? Para quê? Para evitar o cruzamento da linha de cota com a linha auxiliar, é claro? Uhum. Não era o baseline o comando, era outro. Gente, mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Só vou mostrar como é que ficou aqui. Só mandar o print.
Uhum. Ali, por exemplo, nas cotas, tem uma que está mais próxima da parede do que a outra. Ah, sim, entendi. Acho que é por causa que eu peguei os pontos de referência dentro da parede, tipo, a parede de dentro. É que deve ter dado um desviozinho na hora de pegar os pontos, mas não a princípio não parece ser um problema. O que está um pouco mais confuso é a cotagem aqui da. Deixa eu mostrar em tela, só para a gente finalizar. O que está um pouco mais confuso é a cotagem do telhado e da calçada, tá? Que é essa aqui, ó. Ficou muito Ela pequena não agora. tem linha auxiliar. É, mexendo nas configuração aqui, diminuindo o tamanho da linha, acho que desconfigurou isso. Então, aí tem que verificar o que está dando de problema, né, nessa parte aí da configuração das linhas. Às vezes também ele omite, o sistema de cotagem do AutoCAD, ele acaba omitindo Ah, você sabe o algumas que é, cotas para professora? não cruzar, algumas linhas auxiliares para não cruzar com outras, tá? Mas não é, às É vezes que, acontece isso, mas não é tão comum, não. é que eu tinha modificado o deslocamento a partir da origem, como ali está bem perto da origem, eu tinha botado 0,3 da origem. E daí ele já assumia ali, por causa que a origem é bem perto. Normalmente isso não está relacionado, não. O lugar que você começa o desenho não importa tanto, não. Eu mudei aqui 0,1 e já melhorou um pouco. Ah, aí tu diz que tu mexeu no tamanho. É, tem aqui essa opção, deslocar da origem. Eu tava com a configuração em 0,1 e aí eu tinha umas linhas cruzando pela parede. Aí eu botei 0,3 e daí ficou do jeito que eu mandei o print. Agora eu voltei de novo para 0,1 e agora tem de novo a linha do telhado. Que estranho que diminuía e piorou. Aí talvez como essa cota está muito perto do telhado, então talvez isso tenha influenciado na medida, né? Ela está bem próxima do telhado mesmo. Então talvez tenha dado alguma impressão na hora de pegar o ponto. Bom, por hoje era isso, a gente já passou até alguns minutinhos agora da nossa videoaula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem ainda o atendimento de quinta-feira, né, que está indicado no Moodle, e tem os horários dos monitores, tá bom? E tem aula de sexta, né? Lembrando que o trabalho é para ser entregue até o fim do dia, tá? Então ainda tem aula de sexta para esclarecer as dúvidas finais. Certo, obrigado, professora. Até Nada, sexta. até.